Mas é isso, né? Você falou de um misto quente, nesse caso pode falar que é misto muito quente, porque conseguiu um bom segundo tempo. O Rony deu uma incendiada no jogo, né, Elton? É mesmo a torcida pegando no pé, né, Edu? É estranho ver essa relação, né, da torcida do Palmeiras com o Rony. Parte da torcida até comemorando o gol anulado, enfim. Mas é um jogador que é importante, né? E eu acho que deu essa dinâmica que o Palmeiras precisava no segundo tempo. Ainda entrou o Piquerez, né, no lugar do Caio Paulista, acho que deu um pouco mais de sustentação para o lado esquerdo. O Caio Paulista sendo utilizado como lateral esquerdo, né, jogando numa posição em que ele se acostumou a jogar no Fluminense e depois no São Paulo. Foi um time que usou muito o lado esquerdo, inclusive, apesar do Mike ter aparecido ali para assistência para o gol do Rony no segundo tempo, o lado esquerdo do Palmeiras trabalhou mais ofensivamente do que o lado direito, né? Com o Lázaro e com o Caio Paulista. Muitas vezes o Endrick, né, é uma referência que tem muita mobilidade, essa movimentação era necessária até para abrir essa defesa da equipe do Botafogo, como eu falei, né? Jogou com 3 zagueiros, bom jogo, inclusive, do trio de defesa, enquanto teve fôlego, né? O Bernardo Chapo, principalmente pelo lado esquerdo. Por isso, até o lado direito do Palmeiras funcionou muito pouco. O Patrick Bray, né, que você citou aí, fez o gol, acabou batendo cruzado, fez uma boa partida também, mas acho que prevaleceu também o fôlego e principalmente o talento, né, dos jogadores do Palmeiras. O Estevão, antes de fazer o gol, inclusive, perdeu uma chance, né, que ele recebe de costas, faz o giro, acaba batendo para fora, o goleiro torce ali para a bola sair, então acabou sendo um Palmeiras intenso, num jogo difícil, é um jogo de eliminatória, a gente está vendo aí como tem sido, né, essa primeira mão da terceira fase da Copa do Brasil, são jogos complicados, um ou outro, né, tem tido uma certa facilidade, o Palmeiras já tinha enfrentado essa equipe, né, nessa temporada, sabia que era uma equipe muito difícil de se enfrentar, claro que o roteiro deixou o jogo um pouco mais emocionante, mas no fim das contas o Palmeiras conseguiu uma vantagem para o jogo da volta, pequena, mas importante no mata-mata como a Copa do Brasil. Daqui 3 semanas, então, a parada vai ser em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz. Palmeiras a gente viu ali sem o Everton, sem o Gomes, o Piquerez entrou durante o jogo, jogadores importantes, né? Marcos Rocha, jogadores importantes poupados. E aí uma vitória faz a gente pensar que pode poupar também para o jogo da volta. Vou perguntar isso para o Elton já. Mas antes, números da partida. Vitória do Palmeiras, 2-1 sobre o Botafogo. Encontro paulista na terceira fase da Copa do Brasil. Pacto com a vitória, olha só. 70% de posse de bola contra 30% do Botafogo. Passes certos, muito mais do lado alviverde, 4-9-5. Finalizações, 27-12, sendo certas 8-6. Ações na área rival, 42 do Palmeiras, 10 ações do lado do Botafogo. Posses recuperadas, 45 contra 37. Por aí, Elton, a história, a gente começa a ver que poupar é muito importante, né? No calendário que a gente tem no futebol brasileiro. A gente vai falar do São Paulo daqui a pouco também, que foi com o time reserva a enfrentar o Águia de Marabá. Mas a tendência é que agora, no jogo da volta, seja um pouco mais tranquilo também, possa dar minutagem para jogadores que não atuam tanto, né? O Abel Ferreira. E entre eles, quem saiu jogando é o Rafael Veiga. O Rafael Veiga, até o próprio Abel já falou que ele está cansado, né? Mas ele sai jogando e sai no intervalo, o Veiga. Porque o próprio Abel diz que ele recupera jogando, né? Mas é um jogador que nitidamente não está no melhor desempenho, ele mesmo admite isso, né? Mas saiu jogando hoje. E depois, como eu falei, foi substituído pelo Rony já no início do segundo tempo, né? A virada do segundo tempo. Eu acho que é cedo até para a gente falar dessa questão de poupar jogadores para o jogo da volta, porque é uma vantagem boa, como eu falei, mas não é uma vantagem grande. E até lá, né, o Palmeiras tem jogos importantes de Brasileiro e Libertadores e pode encaminhar sua classificação na Libertadores, de repente até conquistar o primeiro lugar do grupo e focar na Copa do Brasil, né? Mas é cedo para se falar, mas olhando para essa semana de jogo no fim de semana passado, né? Aliás, uma sequência, né, de jogos de Libertadores, de Copa do Brasil, sem descansos, é lógico que rodar esse elenco é importante. E é importante também pensando quando a equipe principal, Edu, estiver inteira, né, estiver à disposição do Abel Ferreira, ele colocar quem ele acredita
ser de melhor para essa equipe, porque esses caras que estão entrando vão manter o nível, né? Porque se 11 diferentes, ou 10, ou 9, né? Alguns titulares, acho que o Endrick é um jogador que ainda é titular, mas daqui a pouco tempo não estará mais no Palmeiras. O Estevão, cada vez mais ganhando espaço nessa equipe. O Mike, né? Que eu nem considero o Mike hoje reserva, né? Sai e entra da equipe muitas vezes e é um jogador que reveza muito com o Marcos Rocha e às vezes joga junto com o Marcos Rocha. Então você tem aí um elenco que, quando o Palmeiras estiver inteiro, com todos os jogadores à disposição, com a equipe principal, digamos assim, esses jogadores que jogaram contra o Botafogo e que vão jogar em outras oportunidades, vão manter o nível da equipe nessa mescla, né, entre titulares e reservas. Quem ganha é o Palmeiras, quem ganha é o Abel Ferreira, quem ganha é o torcedor, né, de ter um elenco que é muito equilibrado, não é de hoje, e que mantém pelo menos o nível de desempenho. Muitas vezes o desempenho não é aquele desempenho top, mas os resultados acabam vindo justamente porque o conjunto funciona muito bem. Mas é um conjunto que o Veiga sempre foi o maestro dessa equipe, né? E aí, hoje ele não teve um desempenho como a gente se acostumou a ver, né? Ele próprio admite isso. Acho que vai ser assunto na entrevista do Abel Ferreira daqui a pouco. Mas, novamente, o Veiga nas bolas paradas, sempre importante, mas sem aquele dinamismo que ele já teve em outras ocasiões. Assim, se a gente pode falar que o ponto alto da partida foi a participação dos garotos, o Veiga, mais uma vez, foi discreto, porque a gente conhece que ele pode render, né? E eu acho que tem muito a ver com questão física, com sequência de jogos, né? Olhando para a temporada que ainda está chegando na metade, né? É lógico que se espera que o jogador ele consiga chegar nesse momento da temporada em condições, né, de suportar toda essa sequência de jogos. Olhando para o Campeonato Brasileiro, né, que é um campeonato onde o Palmeiras defende o título, é um campeonato de 38 rodadas, onde você tem enfrentamentos bem complicados, né, o tempo inteiro. Você ter sua equipe principal também é importante, então ter esse jogador descansado é importante. Eu acho que tem a questão do entrosamento também, por mais que esses caras se conheçam por muitos anos, né, Edu? É uma equipe diferente, o comportamento do jogo acabou sendo diferente também, mas é lógico que o Veiga já jogou mais, né, do que tem jogado ultimamente. Mas eu acho que não é declínio de carreira, longe disso, inclusive. É um momento, né, que todo atleta acaba passando e eu acho que tem muito a ver com a questão física, né, uma sequência realmente de jogos insana que o Palmeiras vive. Não é de hoje, né? Não é de hoje, é de muito tempo. Inclusive já foi, entre aspas, criticado por isso, né? Tá assim porque disputa muitas competições, né? Já ouviu até essa ironia o Palmeiras, né? Tá reclamando do calendário porque joga demais. Mas é o calendário que se apresenta para o Palmeiras e ele é um time que disputa todos os títulos, né? Então, os seus principais jogadores acabam atuando mais e o Veiga é um deles. A sequência do Palmeiras, a gente lembra que essa semana, segunda-feira, estava enfrentando o São Paulo, né? O terceiro empate no ano entre Palmeiras e São Paulo. Antes, estava no Equador, Independente Del Valle, conseguiu a vitória ali no sufoco, né? Buscando o resultado. Aí antes foi o Flamengo. É uma série duríssima, né, Elton, que a gente está vendo aí. É natural. E eu acho que deu para ver no primeiro tempo do jogo um certo cansaço mesmo. Talvez psicologicamente é difícil todo jogo o cara entrar 100%, que é uma marca do Palmeiras jogar a milhão, né? É até natural ter uma oscilação nesse ponto. E sem contar, né, Edu? Se olhar para a tabela, o Palmeiras no fim de semana enfrenta o Cuiabá. E aí, jogo fora de casa, é um clima bem seco também, né? Acho que a questão climática influencia no jogo. Depois vai jogar no Uruguai, né? Contra o Liverpool. E aí enfrenta o Atlético Paranaense quando voltar para o Brasil, né? Que é um time que está bem na Sul-Americana, que eu acho que, por mais que tenha tropeçado, né, na Copa do Brasil, é uma equipe que tem muita qualidade. Então, olhando também o calendário, não só para trás, mas olhando para frente, é natural que, olhando para o calendário, o jogo contra o Botafogo é o jogo onde você consegue poupar o máximo de jogadores. É um jogo de ida em casa, né, onde você tem a vantagem de conhecer o seu campo, com um adversário que não é da elite do futebol brasileiro, e que você, se
por um acaso as coisas não andarem do jeito que se imaginava, você tem ainda um jogo da volta 3 semanas depois. Então, olhando para o calendário, era esse o jogo para ser serem feitas as mudanças, né, nessa equipe do Palmeiras. Então era natural que isso acontecesse. E eu imagino, né, que nessa sequência veremos outras vezes isso acontecer, porque realmente, como você falou, a palavra é essa, é uma sequência insana de jogos nesse trecho da temporada que tem o Palmeiras. Não só o Palmeiras, né, várias equipes que estão envolvidas aí em 3 competições. Daqui a pouco eu quero a sua opinião sobre o tamanho da falha do Lomba. Se foi frango, se aceitou, se realmente foi uma bola difícil. Mas antes, sabe aquela coisa de rádio, Elton? Que o cara fala, dá a nota dos jogadores? Não vou pedir do time inteiro, eu quero a nota e a avaliação rápida de 2 jogadores que se destacaram nessa noite. 2 garotos, Endrick e Estevão. Quem leva a nota maior entre eles? Eu dou um 7,5 pro Endrick e um 8,5 pro Estevão. E aquela frasezinha curta para cada um deles? Endrick, pro jogo de hoje, né? Hoje. Endrick ainda é importante. O Estevão será muito importante. É isso. E é muito legal a gente ver essa história acontecendo, né? E o Estevão ganhando maturidade, assim como o Endrick ganhou durante o ano passado. E a falha do Lomba, Elton? É uma falha... Foi frango, na sua opinião? Não é aquele frango clássico, né? Eu acho que o Lomba, ele esperava a bola no canto, ali na trave, né? Porque o chute do Bray foi na paralela. Quando ele esticou a perna para tentar evitar, a bola passou por baixo, né? É uma falha, mas não classificaria como frango, né? Não sei nem como é a classificação de frango e tal, mas acabou sendo uma falha, obviamente. Foi no canto dele, né? Ele estava posicionado, inclusive, para fazer a defesa, mas acabou passando por baixo das pernas e gerando o gol de empate naquele momento do Botafogo. Mas nesse caso só trouxe mais emoção pro jogo, né? Não chegou a atrapalhar. Acho que só aumentou a euforia no final do jogo com o gol do Estevão. Aí a gente está vendo de novo o gol do Rony, que ficou enlouquecido no primeiro e também no segundo gol que ele faz, né? Depois anulado. E aí a gente está vendo o gol. Então, foi bem encostado na trave. Mas era uma bola realmente que o Lomba deveria ter pego. Ele mesmo, a reação dele batendo ali no gramado é de quem sabe que era uma bola defensável, né? O gol do Botafogo, comemorado, parecia o resultado final 1-1. Era aos 45 do segundo tempo e aos 52 o Estevão faz isso aí. E a molecada faz a festa mais uma vez no Allianz Parque. Eu acho que a gente não pode esquecer isso, né? Da história sendo escrita no nosso olhar, né? Como o Endrick pintou como uma promessa, como o Estevão também foi falado muito, não, Messinho. E aí, virando realidade, é muito legal ver isso, né, Tom? E o detalhe para esse gol, a gente está falando do Rafael Veiga, o passe foi do Rômulo, que é um jogador que foi contratado, em tese, né, para ser o reserva do Rafael Veiga. Joga na mesma posição, o cara que atua ali como um meia articulador, né, no corredor central. Acabou entrando durante a partida. O Veiga já tinha saído, né? Ele entrou no lugar do Lázaro, mas fazendo essa função, jogando um pouco mais por dentro. E aí, é lógico que é um cara que está tendo agora a sua oportunidade num grande clube, chega, né, com muito cartaz, porque é um cara que tem muita qualidade, né, pelo que fez no Novo Horizontino já desde a temporada passada. E que, quem sabe, né, o Veiga chegou ao Palmeiras também com aquela desconfiança. Ele tinha passado, né, pelo clube, uma boa passagem pelo futebol paranaense, vai para o Palmeiras e garante aí a titularidade e o protagonismo. O Abel Ferreira começou a falar. Vamos lá! Pelo momento de dificuldade e de tragédia que tem assolado essa região nestes últimos dias, e eu hoje e ontem tive a oportunidade de ver imagens assustadoras e vai aqui da minha parte um abraço de solidariedade para essa região. Sim, nós já sabíamos o que é que íamos encontrar, como tu disseste bem, uma equipa bem fechada, bem organizada, uma linha de 5, logo em frente outra de 4,
fazer muito bem as basculações, com um pouco espaço à largura, porque esse sistema permite exatamente isso, defender bem a largura. O jogo no jogo interior também muito bem preenchido, com os 2 volantes que eles tinham, mais os 3 zagueiros. E na primeira parte tenho que dizer que as melhores oportunidades foram deles e não nossas, em transições. Nós estávamos preparados para isso. E na segunda parte, sim, mudamos para ter mais presença na área. O adversário, com a nossa intensidade e com a nossa velocidade da circulação, nós sabíamos que eles não iam aguentar. Isto é como uma luta de boxe, não é? Eles defenderam-se, mas com o nosso ritmo eu pedi isso aos jogadores para manter ritmo e intensidade no jogo, na circulação. E sim, conseguimos criar oportunidades, fizemos 2 golos, fizemos, na minha opinião, mais um. Na minha opinião, por aquilo que eu vi, é golo. Quando eu olho para a imagem, é golo, mas o VAR devia ser para tirar dúvidas. Eu olho e é golo, e estava a falar isso com o senhor Rodrigo Correia, desculpem, o fiscal de linha, estava a dizer, e sim, reclamei de forma... porque a linha não pode ser traçada, na minha opinião, a meio do corpo, não é? Ela não pode passar na orelha, mas... Vamos esperar para ouvir. A única coisa que eu tenho a dizer é que o VAR, se é para utilizar, ele tem que tirar dúvidas a toda a gente. Se é fora de jogo, é fora de jogo. Eu olho para a imagem e para mim não é fora de jogo. É isso que eu tenho a dizer, e eu gostava de, quando olhasse para a imagem, dizer ok, fora de jogo, parabéns, e não é o caso. Há dúvida quando eu olho para a imagem. E quando eu olho para a imagem e vejo o corpo do Rony, o jogador que está ao lado do Rony, que está próximo da linha da grande área, vejo o jogador que está a ser tirada à linha de impedimento, e vejo a linha a passar a meio do corpo, não é? Passa-lhe a meio do corpo. Mas pronto, essa não é a minha competência, eu não estudo para isso, e portanto vamos ficar à espera. Não tenho muito mais a dizer. Eu acho que vocês me podem ajudar nisso, e vocês são um órgão de comunicação que pode ajudar a melhorar o futebol, e pronto, é a única coisa que eu tenho a dizer em relação a esse lance. Eu olho para a imagem e para mim é golo. Boa noite, Abel. João Quer do Verdazo. Um jogador destro. Já para não falar que eu acho que há uma linha mais grossa do que outra, mas isso já não vou. Isso é outra coisa que me assusta, né? Às vezes assusta-me aquilo que eu vejo. Não sei se é da Globo, que não tem câmara, não sei quem foi que transmitiu, que não tem câmaras em condições. Não pode ser. Isto é muito sério. Eu rio-me porque isto é sério demais, e às vezes parece uma brincadeira. Boa noite, Abel. João Quer do Verdazo. O Lázaro é um jogador destro que atua pela esquerda, e o Estevão, ao contrário, é um jogador canhoto que atua pela direita. Hoje, num jogo em que o Palmeiras apostou muito em cruzamentos, fez 30 cruzamentos, você poderia ter invertido o lado, né? Algo que muitos treinadores fazem para o cara vir com o pé bom por fora, mas você preferiu deixá-los nas posições em que eles costumam jogar e se sentem mais confortáveis. Eu queria entender o porquê dessa decisão e se você acha que deu certo. Obrigado. Boa ideia. Bom, para mim deu. Basta ver o último golo. Sabe como é que foi o último golo? Quem cruzou? Que pé é que ele é? Direito. Aquela bola que o Rony falhou, que bateu no Estevão, com que pé? Pronto. Mas eu vou-te explicar para tu ficares a saber tanto como eu. Nós tínhamos 2 pés, um direito e um esquerdo, em cada corredor. Tinhas o ponta, que estava a jogar aberto, e tinhas o que é esquerdo à direita e um direito à esquerda. E tinhas o pé esquerdo à esquerda do lateral, neste caso o Caio, e quando entrou o Piquerez, e à direita tinhas o Mike. E nós fizemos o que tínhamos que fazer, eles fizeram, que é situações de 2 contra 1, com isolar o jogador por fora e fazer situações de 2 contra 1. Fizemos isso muito bem, faltou-nos mais vezes presença na área, mas como te disse, visto como é que foi o golo que foi fora de jogo, um cruzamento do Mike atrasado com o pé direito, e nós tínhamos essas 2 armas, um direito e um esquerdo à direita e um direito e um esquerdo à esquerda. Para isso mesmo. E depois remates exteriores, porque é difícil penetrar numa equipa que joga com a sua linha defensiva à frente da área, com mais uma linha de 4. É difícil, nós sabemos o quanto é difícil, e por isso este tipo de jogos é os jogos em que tu tens que ser muito insistente, muito persistente, uma circulação rápida de bola, não falhar passes fáceis. E nós fizemos substituições que correram muito bem e outras que não correram tão bem como nós queríamos, porque os jogadores têm que estar todos preparados para entrar.
Não podemos entrar e falhar 1, 2, 3, 4 passes, isso é displicência. E nós temos que estar sempre vivos no jogo. Mas de resto, de um modo geral, a segunda parte acho que fizemos muito bem conseguida, com muitas oportunidades, com 3 golos, na minha opinião. E o nosso adversário, sinceramente, acho que merecia ter feito um golo pelas 2 oportunidades que criou na primeira parte e por esta que foi lá na segunda e acabou por fazer o golo. Sinceramente, acho que o adversário merecia fazer um golo, porque criou 2 grandes oportunidades e nós também tivemos, a do Rony, que bateu no pé do Estevão, o Estevão também outra vez que girou muito bem dentro e depois meteu a bola fora. Mas acho que o resultado é mais que justo e os meus jogadores estão de parabéns, porque por mais uma vez é isso que eu sinto um orgulho tremendo desta equipa e seguramente que nunca me vou esquecer destes jogadores e destes momentos, porque eles representam tudo aquilo que eu acredito na vida, que é, seja de que extrato for, seja, como dizia o Ayrton Senna, de alguma maneira, se nós continuarmos a ser resilientes, persistentes, mais cedo ou mais tarde, de alguma maneira, seja de que jeito for, a gente chega lá. E acho que o último golo é prova disso. A forma como o Rómulo, e parabéns para o Rómulo, acho que entrou muito, muito bem. A forma como o Rómulo ganha os 2 ressaltos, ganha a bola, endossa a bola nas costas da linha defensiva com um primor absolutamente extraordinário. É isto que nós queremos. Parabéns para ele, mereceu. Eu aqui há uns dias disse que ele ouviu bem, tem que subir a montanha, e eles aqui ouvem bem aquilo que eu digo, entendem bem aquilo que eu digo, e parabéns, porque é merecedor. O último golo é imagem do nosso Palmeiras. Boa noite, Abel. Rodrigo Ferreira, da Rádio Dimensão Esportiva. Pegando um pouco o que você falou na última pergunta sobre o Rômulo, né, ele recebeu sua segunda chance agora com a camisa do Palmeiras e ele entrou muito bem, né, conseguiu dar assistência. Queria que você falasse um pouco sobre o jogo dele e também com o Veiga um pouco abaixo, né, um pouco mal. Você acha que ele pode brigar talvez pela titularidade ou ainda está um pouco cedo? Como é que eu vos vou dizer? Vocês aqui... O Rómulo chegou agora, é um moleque que fomos buscar, ainda bem que fomos buscar na hora certa. Eu acho que o primeiro jogo foi contra o Novo Horizontino, não foi? Foi, não foi? Pronto. Quando chegámos no final do jogo, eu e o Barros, juntamente com a Lela, fizemos o que tínhamos que fazer para não deixar que alguém nos viesse roubar este jogador, porque achava mesmo que era um jogador interessante. E é aquele jogador com fome, que quer triunfar, que tem qualidade. Nós fazemos alguns exercícios no treino e ele já tem o respeito de todos os colegas, porque ele é bom. Ele é bom. E o Veiga também é bom. E vocês sabem, os jogadores não... Vocês sabem quanto eu admiro estes jogadores, vocês sabem quanto eu puxo por eles. Eu estava a pensar se eu ia tirar hoje ou não. Quis deixá-lo jogar mais 45 minutos. Se calhar não devia ter metido, sinceramente, mas ele está sempre disponível. É um jogador que nós sabemos que a qualquer momento nos resolve um jogo, e eu não vou estar a entrar nessa. Vocês querem sempre arranjar coisinhas quesílias para falar. Falem do Rómulo. Sim, Rómulo entrou muito bem, ajudou-nos, fantástico. Falem do miúdo Estevão, que é um... Não vou dizer aquilo que eu penso, não. O miúdo pode... Eu vou pedir à Lela para não o vender. Não vendam este jogador. O pai e o empresário e ele vão ficar tristes. Deixem ficar connosco até 2027. Porque acho mesmo que este jogador é diferente de tudo que eu já vi. É um miúdo que defende, é um miúdo que ataca, é um miúdo que se mostra para o jogo. Falem disso. O Veiga, umas vezes vai jogar bem, vai jogar mal, como o menino, como o Rios. Por exemplo, hoje, acho que o Rios hoje não entrou bem no jogo. O Aníbal cansou rápido. O Aníbal, desculpem, eu disse que o Rios acho que não entrou bem no jogo. O menino hoje recuperou um bocadinho da confiança dele. Nós não nos podemos esquecer que o menino veio de uma lesão, foi operado no pé, não estava disponível no início do Paulistão, está a pegar agora ritmo de jogo. Temos o Zé, que felizmente está aí a voltar para nos ajudar nesta sequência de jogos. Peço-vos que falem das coisas positivas de Palmeiras. Acho que temos coisas ruins, mas temos coisas boas. Falem das coisas boas, e que são muitas. A aposta na formação, a aposta nos jogadores jovens, uma equipa jovem, uma equipa ambiciosa, uma equipa resiliente, que às vezes o treinador acerta, outras vezes erra, como todos que estamos aqui dentro nesta sala. Vamos ser um bocadinho mais positivos, porque acho que
que cabe a cada um de nós meter essa semente, cabe a cada um de nós escolher aquilo que quer falar. Eu sei que às vezes a tragédia vende mais, mas se queremos deixar o mundo melhor para aqueles que vêm atrás de nós, cabe a cada um de nós, treinadores, vocês sobretudo, de poder olhar para as coisas. Há sempre o lado positivo das coisas menos boas, na minha opinião. Tudo bem, Abel? Boa noite. Olá. André Neto, da Rádio CBN. Queria perguntar justamente sobre o Estevão, sobre o jogo que ele fez hoje, sobre ele ter ficado os 90 minutos. Se não me engano, foi a primeira vez que ele terminou a partida. Queria perguntar se você acha que ele está seguindo aí mais ou menos o caminho que o Endrick já vem seguindo, de virar cada vez mais uma figura incontestável aí nesse time do Palmeiras. Olha, o Endrick também fez um ótimo jogo. Vocês sabem que ele chegou chegou lesionado da seleção e os níveis físicos dele de GPS baixaram um bocadinho, distâncias totais, velocidade, intensidade, e nós falámos com ele, Endrick, tens que dar um bocadinho mais, ok? Porque nós queremos te ver a chegar à Copa América a top, queremos te ver chegar ao Real Madrid a top, queremos que tu chegues lá e que jogues, e tens de te preparar aqui, e acho que ele fez um jogo hoje também muito bem conseguido. E o Estevão, o único pedido que eu faço à direção é que não deixem ser este jogador. Eu acho que pode ser uma referência de futuro para nós. Todas as equipas precisam deste tipo de jogadores porque fazem coisas diferentes. No que vocês veem, não sou eu que lhe ensino a driblar, não sou eu que lhe ensino a chutar, isso já ele tem. A minha função é ensiná-lo a defender, é ensiná-lo a posicionar-se. E ele sabe que tem um carinho de todos, da direção, da Leila, do Barros, que eu sei que eles falam também muito com eles. Tem uma família muito bem estruturada, o pai tem sei disso, tem um pai também que o ajuda muito, pai e mãe seguramente. Os colegas de equipa falam muito com ele, brincam com ele. Ele sente-se muito bem, apesar de ser um jogador muito jovem, mas vocês sabem, quando tu começas a vestir esta camiseta e este símbolo, tem que ser tratados todos de igual forma, mas ele sabe que tem, quer pelo Mike, quer pelo Rocha, quando joga atrás, tem uma equipa também experiente que o ajuda, o próprio Veiga que fala, eu sei que o Veiga fala com ele também muitas vezes, o próprio Luís, que hoje se calhar estava um pouquinho chateado porque eu não podia ter metido, não meti, enfim, eu não consigo, como te disse, eu não os consigo meter todos, mas é bom poder participar e desfrutar de um jogador como ele, eu não sei como é que vocês dizem aqui, dá-me gozo vê-lo jogar, mas se eu amanhã deixar ficar fora, não me critiquem, porque ele não pode também jogar os jogos todos. Mas é bom o Palmeiras ter jogadores deste nível, o Luís, o Endrick, o Estevão, falo dos moleques, porque os outros têm que aguentar a porrada, o Veiga tem que aguentar a porrada, o Luan, o Murilo, o Everton, o Lomba, e eles estão aí para ajudar estes moleques a crescer. E também são beneficiados porque quando nós também vendemos estes jogadores, um bocadinho daquele dinheiro vem para todos nós, que também é bom, mas fico feliz por poder estar a participar no crescimento destes jogadores e ajudar da forma que sei e posso. Boa noite, Abel. Parabéns pela vitória. Obrigado. Regis Darindo, Tifose 14. Eu queria saber qual foi a sua ideia no intervalo com a saída de um jogador de meio campo e entrada de mais um jogador no ataque. Ficamos com 4 jogadores no ataque e quem levaria a bola para lá? Queria entender o que você pensou mesmo. naquele momento. Olha, pensei em trocar o Veiga por um centroavante, uma vez que tínhamos quem eram os que serviam. Na direita era o Mike e o Rocha, era o Estevão e o Mike pelo corredor. Na esquerda era o Lázaro e o Caio pelo corredor. E nas meias, na direita era o Menino e na esquerda era o Aníbal. E depois tínhamos de ter gente a correr para a frente, a chegar à área, porque com esta forma de jogar do nosso adversário, tu tens que igualar a última linha deles, meter 5 a atacar a última linha, e nós ainda arriscámos mais, depois no final, com uma saída a 3-1, com depois 3-1, mais o nosso guarda-redes 4, 5 e 6 a atacar a última linha. Foi isso que nós fizemos. A alteração foi mesmo essa, como tu disseste, foi tirar o médio para pôr mais um jogador, para ter mais presença na área, e acho que correu bem, na minha opinião, acho que correu bem pelos golos que fizemos. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Você falou agora há pouco, né,
você espera que o Estevão fique até 2027, que você pede isso para a direção. Ele pode pedir isso para você também? Que é para ficar? Até 2027? Claro que pode, então. Comigo? Não sei. Vocês sabem que quanto eu gosto deste clube, não vale a pena estarmos aqui. Eu já dei mais que provas de quanto eu gosto do clube e quanto eu gosto dos meus jogadores. A minha família às vezes até fica com ciúmes porque acha que eu gosto mais dos meus jogadores do que deles, mas não gosto. Mas gosto mesmo muito dos meus jogadores. E eu só tenho pena desta distância que há, que são 10 horas de avião, tem um oceano, porque se não fosse isso eu acho que poderia passar muitos anos aqui. Mas não penso também muito nisso. Eu digo isto aos meus jogadores: vamos viver o momento, vamos desfrutar do momento, das alegrias e das tristezas, porque o futebol é mesmo assim, é de emoções, umas vezes ganhamos, outras perdemos. Já sentimos essa emoção, essas duas emoções no início do ano. E desfrutar da forma de jogar da nossa equipa, desfrutar dos moleques que nos ajudam, desfrutar dos experientes, desfrutar desta forma de jogar, que é uma forma resiliente, uma forma de nunca desistir, de lutar sempre pelo melhor resultado possível. E é bom, e espero que... E acredito que a Leila só vai deixar sair se pagarem a cláusula, não tem como. Ainda para mais ela sendo ela uma negociadora nata como é, seguramente que vai fazer o melhor. Se ele não ficar muito chateado, porque ele é tão novo, podia ficar connosco até aos 20 ou 21, não é? Ainda tinha mais 10 anos ou 15 pela frente, portanto podia ficar connosco até aos 20, 21, acho que não havia problema nenhum. Obrigado, Abel. Tá, um abraço. Boa noite, obrigado a todos. Tá aí, ponto final na entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira, mais uma ótima entrevista do treinador português. Ele avalia a equipe, né, com sinceridade, diz que se arrependeu de ter escalado o Rafael Veiga, um dos momentos que a gente até discutiu aqui, né, sobre como o rendimento físico vem caindo e afetando o desempenho do jogador, né. Decidiu dar mais 45 minutos, ele mesmo dizendo que se arrependeu. Mas chama demais a atenção esse pedido público, o Elton, de falar: deixem conosco até 2027, né, que ele falou. O garoto de 17 anos, ele gostaria que ficasse mais alguns anos aqui. Tem Paris Saint-Germain de olho, tem Chelsea de olho no menino Estevão, recém fez 17 anos. Tá aí. Números e rankings, então, do jogador contra o Botafogo. Foram 88 ações com bola e 82 delas no ataque. O Abel destacou como ele também ajuda no combate ali defensivamente, né? Finalizações foram 5, sendo 2 certas. Foi o segundo que mais finalizou a gol no time do Palmeiras. 5 chances criadas, 11 dribles completos. Nesses 2 quesitos, ele foi o líder do Verdão. Posses recuperadas, 4. Foi o terceiro do Palmeiras, endossando, né, o que disse o Abel Ferreira, que ele também combate muito. Um jogador muito especial. É o que definiu o Abel Ferreira. A ponto dele falar diferente de tudo que eu já vi, né? 17 anos e é um craque que está pintando aí no futebol brasileiro, Elton. Mas este apelo do Abel me parece um apelo consciente, veio a público dizer: deixem o garoto aqui, não vendam agora, né? Vamos deixar ele crescer aqui no futebol brasileiro. Porque ele já está perdendo um com 17 para 18 anos, que é o Endrick, né? E aproveitou muito pouco. Se a gente for olhar, né, a quantidade de tempo de carreira que tem o Endrick e quanto terá ainda, acabou sendo aproveitado muito pouco no Palmeiras. E o suficiente, né, para se tornar aí um jogador fundamental, como falávamos nos melhores momentos do jogo. O Estevão tem ainda esses 4 anos, ele falou dos 21 anos, né, que dá para fazer muita coisa ainda no futebol brasileiro. Eu acho que o Palmeiras é um dos poucos clubes no Brasil que tem essa capacidade de segurar grandes talentos por mais tempo, né? Porque tem essa sustentabilidade financeira, tem um projeto esportivo, é um clube que luta por títulos e tem um poder de barganha muito alto no mercado. Mas a gente sabe que tudo tem um limite, né? E às vezes vem muita grana, tem desejo do jogador, desejo do empresário, muita coisa envolvida e as coisas acabam indo para um caminho diferente. Eu acho que veremos o Estevão ainda durante um bom tempo no Palmeiras e no futebol brasileiro. É claro que
O torcedor do Palmeiras queria que ele ficasse muito tempo, o Endrick ficasse muito tempo, o Gabriel Jesus lá atrás tivesse ficado muito tempo, né? Jogadores que acabaram sendo importantes na história do Palmeiras. Mas esse apelo do Abel é até interessante porque ele está nesse momento, né, Edu, colhendo frutos de uma base vencedora. Porque passou esse início de trabalho dele, subiu um ou outro, né? O Patrick de Paulo, Gabriel Veron, Gabriel Menino. E aí esses caras não se consolidaram na equipe titular. E aí vem o Endrick, né, que aparece e se destaca muito bem, o Luiz Guilherme, o Vanderlan, o Estevão. Então você tem aí jogadores com qualidade e que podem ser titulares, né, dessa equipe com muita tranquilidade. Então é lógico que agora que ele começa a colher os frutos da base do Palmeiras, os jogadores se destacam porque são muito bons e o mercado começa a ficar de olho, né? Então acho que esse apelo dele é válido e essa cara do repórter perguntando também se o Estevão poderia falar a mesma coisa para ele, né? Já que ele tem contrato até o ano que vem, se ele poderia ficar também o prazo do contrato do Estevão, né? Uhum. Ele aí desconversou um pouco, né? Mas concordo com você, mais uma boa entrevista do Abel Ferreira, inclusive para criticar a arbitragem. Criticou a arbitragem até com elegância, ele que não concorda, né, com a anulação do gol do Rony. Pois é, com a colocação das linhas e o tamanho delas, né? Vamos ver o que a CBF divulga para a gente dessa conversa do VAR, inclusive, ao anular o segundo gol do Palmeiras. Gosto de ver várias vezes esse passe do Endrick se jogando ali. Às vezes o jogador manda uma bola na trave e se desliga, né? Fica lamentando ali. O Endrick se recuperou muito rapidamente da frustração de ter mandado a bola na trave e não no fundo da rede e consegue fazer uma pequena assistência ali para o Endrick, para o Mike fazer assistência para o gol, efetivamente. Mas que é o lance que realmente abre ali a defesa do Botafogo, é o passe do Endrick. Mas quando saem os gols do Palmeiras? Hoje, o gol decisivo saiu no finalzinho, nos acréscimos, 6 minutos de acréscimo. Mas quando saem os gols? A gente separou isso para você. Os 38 gols do Palmeiras na temporada por intervalos de tempo. Até os 15 minutos do primeiro tempo, 1 gol. Dos 16 aos 30, 4. 31, a reta final do primeiro tempo, 7. Aí, o começo do segundo tempo, mais 7. Olha como vai crescendo ali o número. Na segunda parte do segundo tempo, de 16 a 30, mais 9. E dos 31 até o apito final, 10 gols. Como cresce, como esse time realmente não desiste. É uma marca do Palmeiras não desistir, Elton. É o que a gente falou, até no primeiro tempo, o combate que o Palmeiras estava dando era menos do que o normal. Mas é um time que não desiste e sabe que pode crescer no final. Os números provam isso. E o Abel fala isso na coletiva, né? Quando ele cita que é um time resiliente, que é um time que não desiste, que tem essa característica. E aí a gente, obviamente, olha para quem não assiste o jogo, né? Que olha apenas o placar e o adversário, diz, nossa, estão comemorando uma vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o Palmeiras, poderoso Palmeiras. Mas a gente sabe que o jogo conta histórias diferentes, né? E foi o que aconteceu nessa partida. Mais uma vez o Palmeiras teve que remar até o final, num jogo que parecia controlado. E muitos jogadores têm essa característica, né, da resiliência, de lutar até o final. A gente está vendo o Endrick, o próprio Estevão, o Rony, que entrou no segundo tempo e que foi um jogador que procurou o jogo o tempo inteiro. E aí eu repito, né, é um jogador que tem o carinho da maioria do torcedor do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras gosta muito do Rony. É um jogador que se entrega e simboliza, né, muito isso para a torcida do Palmeiras, né? Porque é um cara que não desiste. A gente fala aqui, né, da insistência do Rony em fazer um gol de bicicleta e conseguiu, né? E ele comemorou muito isso e falou isso, né? Que ele desejava muito fazer isso com a camisa do Palmeiras. Representa muito isso, né, Edu? E um time que busca o resultado até o final. É claro que a gente tem que colocar no contexto que existe um adversário, existe um jogo, mas cada jogo conta uma história. E essa história, que parecia ser de um jogo tranquilo, mostrou que o Palmeiras, quando acelera e quando precisa, até o último segundo do resultado, é um time que vai lutar. A gente viu grande parte da temporada passada, algumas viradas importantes que, inclusive, resultaram no título brasileiro do Palmeiras, e a gente vê nesse jogo de hoje mais um microexemplo, né, do que é essa equipe do Abel Ferreira. E de novo a gente viu ali o gol do Estevão. Realmente o Rômulo vai muito bem, né? Acreditando. O Rômulo, outro elogiado pelo Abel Ferreira,
outro cara que pode crescer muito no Palmeiras, jogava demais no Novo Horizontino. Vamos aguardar. Ele até prefere falar, não, vamos deixar o Rafael Veiga, que também é bom, mas vamos falar mais dos garotos, falar mais do Rômulo, que entrou muito bem. É compreensível essa atitude, essa fala do Abel Ferreira. E quando a gente fala dos gols no final, claro que tem também o preparo físico, né? Que está em cima, o time tem que estar com o preparo físico em cima para render no final do jogo. E só para terminar aqui minha participação por enquanto, o Rony entra babando, né? Quando o Rony está com uma vontade de recuperar a titularidade de vez, toda vez que ele entra babando. E eu fico curioso para ver o Dudu como voltará para esse time.